O Boi em Pauta está de volta e ainda hoje nós vamos tratar sobre os destinos dos sistemas de integração. Mas agora eu quero conversar com o nosso entrevistado, Bruno, a respeito da pesquisa que é desenvolvida aqui em Sinop, na Embrapa Agro Silvopastoril, em parceria com a Acrimate e com a Acrinorte. Qual que é o objetivo dessa pesquisa e o que ela envolve? Isso faz parte de um dos nossos trabalhos aqui com a pecuária no estado. O nome da empresa já chama Agro Silvopastoril. Então o grande experimento que a gente tem lá envolvendo a pecuária de corte é o que a gente chama de integração lavoura, pecuária, floresta com bovinos de corte. A Acrimate e a Acrinorte são parceiras desse processo e fazem com que isso aconteça lá. E o que a gente tem lá hoje são 10 sistemas de produção, onde a gente avalia cada um deles. Isso tem lavoura somente, pecuária somente, floresta somente, as integrações duplas até a tripla. Então, passando pelo lavoura-floresta, pecuária-floresta, lavoura-pecuária-floresta e o lavoura-pecuária-floresta todo ano, onde a gente faz soja na safra, milho na safrinha e boi na entre-safra. Então, a ideia desse experimento é avaliar o que a gente consegue fazer num hectare de terra. Seja qual é a minha aptidão, seja qual é a atividade que eu quero lá ter como base na propriedade, lá a gente consegue ter as combinações e avaliar quanto eu produzi de soja, de milho, de boi e de árvore, no caso lá é o eucalipto, que é a planta que a gente usou com base aí no que a gente achava que era possível nesse momento aqui no entorno da gente. Esse experimento visa buscar sempre a melhoria dos sistemas de produção, ver o que a gente tem feito de errado, ver o que a gente tem feito de certo, e acho que como tudo que a gente faz na pesquisa, assim como na vida, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo e a gente vai adaptando. Como primeiros resultados assim, desse experimento que a gente viu, foi a importância de olhar para o capim, como a gente estava falando agora há pouco, ter um manejo muito bem feito. Lá a gente tem capim marandu, o braquiarão, o brisanta. Ele fica sempre a 30 centímetros de altura. Essa é a nossa meta, buscando eficiência de utilização, independente do sistema, seja ele integrado ou não. E o que a gente conseguiu no primeiro ano de avaliação, que foi de julho de 15 a julho de 2016, foi no sistema onde a gente não tem os sistemas integrados. Nosso sistema de pecuária tradicional, a gente conseguiu fazer 18 arrobas por hectare por ano. E esse acho que é um dos pontos que a gente traz hoje para a discussão. Qual que é a média disso no estado? Dificilmente a gente encontra um pecuarista que me conta em arrobas por hectare produzida. E esse é o número da produtividade. Se a gente conversar com alguém de agricultura, ele vai dizer, não, produzi 50 sacas de soja, produzi 58 sacas de soja por hectare. Que é o número que me dá a noção do quanto eu sou bom naquele pedaço de terra que eu estou trabalhando. Na pecuária a gente gosta de dizer que tem 2 bois, que tem 4, que tem 5 As, que um boi ganhou 1 quilo. São números importantes, a gente também precisa deles. Mas para ter uma noção de produtividade, para ter uma noção do quanto eu produzo num hectare de terra, eu preciso ter produtividade. Lá, a média do estado hoje é alguma coisa em torno de 3,8, 3,9 arrobas de carne produzidas por hectare, números do IMEA. Lá, no sistema mais simples, buscando fazer o pasto bem feito, com pouca adubação, com suplementação proteinada na seca, a gente consegue fazer o que a gente acha que é o basal, a gente chegou nos 18 arrobas por hectare. À medida em que a gente vai para os sistemas integrados com lavoura, pecuária, por exemplo, alternando 2 anos de lavoura e 2 anos de pecuária, no primeiro ano de pecuária nós chegamos a 24 arrobas por hectare. E quando a gente vai para o lavoura com pecuária, com a possibilidade de sombra das árvores, a gente chegou a números acima de 30 arrobas por hectare. Isso me garante um boi ganhando em média 740 gramas por dia o ano inteiro. Então são números que nos surpreendem, são números que nos animam com relação à possibilidade de fazer mais numa área menor. E nada disso tem milagre, nada disso tem mágica. Tudo isso está muito envolvido em tecnologia sendo bem utilizada, com um bom plantio, com boa colheita, com gente em cima. Acho que esse é um dos pontos que a gente precisa discutir um pouco na pecuária, o treinamento de pessoal dentro da propriedade, a utilização de maneira mais eficiente e que a gente possa transformar isso em colheita de boi. Do mesmo jeito que na soja a gente transforma isso em colheita de grão, a gente precisa pensar nessa colheita por hectare do que a gente tem feito. Como é que os pecuaristas que nos acompanham podem ter acesso a essas pesquisas, a essas metodologias que são usadas lá? A Acrimate e a Acrinorte nos visitam com frequência, de vez em quando eles se reúnem lá como diretoria mesmo, como associados e vêm com visita, marca lá com a gente recebe. De maneira geral, todo ano durante a Exponop, nossa exposição aqui em Sinop, a gente tem um dia de campo lá, uma parte do evento acontece na Embrapa, onde a gente demonstra essas possibilidades. Alguns dos nossos resultados estão lá no pecuariaintegrada.com.br, que é o site onde a gente tem as informações do experimento, onde a gente inclusive tem um evento a cada 2 anos, que é o Simpósio de Pecuária Integrada. O último foi agora em outubro de 2016, o próximo confere em 2018, um evento que reúne aí 450, 500 pessoas em Sinop. A gente também faz dia de campo. E, como eu gosto de dizer, a Embrapa, a casa está aberta, estamos à disposição, desde que com um certo agendamento, nem sempre a gente está lá.
eu viajo bastante, a gente está sempre à disposição para receber e mostrar esses resultados dentro do possível. É claro que o maior lucro aí é justamente os resultados, né? Sejam os positivos, os negativos, os que ficam no meio. Mas em relação ao gado que é engordado lá, Bruno, o que é feito? Essas matrizes, esse gado, de quem é e quando ele engorda, para quem vai o lucro disso? A parceria é uma parceria pecuária mesmo com a Acrinorte, né? Que foi fundamental para que isso acontecesse. Os animais são de produtores aqui da região, associados da Acrinorte. Eles nos enviam esses animais, à medida que os animais chegam, a gente pesa na chegada, no dia de morrer a gente pesa de novo. E né, metade do ganho é da empresa, metade do ganho é do produtor, como uma parceria pecuária tradicional, como as que a gente tem aí fora. Isso permite com que a gente tenha essa interface mais próxima do produtor, que o produtor saiba o que está acontecendo, que ele dê palpite na pesquisa, que eu tenha esse acesso aos associados da Acrinorte e também aos da Acrimate, que sempre visitam, para que a gente entenda quais são as demandas, entenda qual é a necessidade do mercado, para que a gente possa botar para dentro da empresa. Eu acho que o grande lucro dessa história é o estabelecimento dessa relação com o setor produtivo e a pesquisa. Eu gosto de dizer que não adianta eu daqui 30 anos olhar para trás e achar que eu botei um monte de papel nas prateleiras e ninguém está usando nada aí fora. Então, por isso a importância de ter o produtor perto da gente, de ter ele nesse estabelecimento de para onde nós vamos. O experimento hoje está numa segunda fase, no segundo ano, e as definições do segundo ano foram tomadas com os pecuaristas que lá visitaram, que conversaram com a gente, demonstraram o seu interesse de ver, por exemplo, esse ano uma adubação um pouquinho maior, de ver esse ano uma utilização de um 0,2% do peso vivo, ao invés de 0,1%, como a gente usou no ano inicial, no suplemento proteico. E aí a gente vai ano a ano incrementando a pecuária dentro, junto com o pecuarista, podendo fazer essa transferência de tecnologia direto no campo, mostrando os resultados. Para encerrar essa parte da nossa conversa aqui, Bruno, nós estamos falando de uma base enorme aí que dá margem para muitas outras pesquisas, além dessa que você faz. Ah, sim. O que mais que o pessoal observa lá? Nesse experimento especificamente, a gente tem cerca de 20 pesquisadores trabalhando. Então, toda a parte de gases de efeito estufa, de metano, de carbono no solo, toda a parte de insetos, pragas, doenças, tudo está sendo monitorado, assim como perdas de água, perdas de solo. Então, esse é um experimento que gera para nós um número muito grande de mensurações aí, avaliadas todo ano, e a gente tem conseguido colocar isso aos poucos para fora. É o nosso primeiro ano de resultados e vocês vão ver cada vez mais esses outros quase 20 colegas trabalhando no sentido de mostrar os resultados aí fora. Obrigado por enquanto, Bruno. O Boa em Pauta faz uma pausa, mas a gente volta daqui a pouco para tratar sobre a viabilidade dos sistemas de integração. Voltamos já já.